Celebre o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, paz do Senhor, sal da terra e luz do mundo. Queridos irmãos e irmãs, nós iniciaremos um novo ciclo de estudos, uma nova revista que tratará da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. É com muita alegria que eu estou aqui nesta manhã para dar início a esse estudo, para dar início aos comentários a respeito desta carta tão importante para a nossa igreja. Eu gostaria, se você tem sua revista, gostaria que nós lêssemos juntos o verso áureo da lição. Está em 2 Coríntios, primeiro capítulo, e no verso 7. O verso 7 desse primeiro capítulo é o nosso texto áureo. Nós faremos uma investigação sintética de todo este primeiro capítulo, mas o verso áureo é o verso 7. E o verso 7 diz assim: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Nós podemos ler novamente juntos, todos nós, toda a igreja, para ficar bem bonito? Vamos lá. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pode sentar. Vamos compreender o que se passa no texto do apóstolo Paulo. Queridos, é muito importante nós trazermos à memória que nós estamos aqui estudando, lendo, com o objetivo de compreender uma carta. É uma carta. E como tal, por se tratar desse gênero, né, epistolar, como tal, nós teremos aqui muitas informações a respeito do próprio autor, né, informações de ordem pessoal, informações até mesmo autobiográficas de Paulo, e não só a respeito dele, como a respeito daquela circunstância em particular, aquela circunstância que ele está vivendo e sobre a qual ele disserta nesta carta. Então note o que está acontecendo ali. Paulo está escrevendo a sua segunda epístola àquela igreja de Corinto num momento muito difícil, um momento muito problemático do relacionamento entre ele e aquela igreja ali em Corinto. Existem algumas questões principais que, digamos assim, preocupam o pastor, o apóstolo Paulo, naquele contexto. Uma dessas questões é exatamente a crítica que ele vem sofrendo, a contínua crítica que ele está sofrendo, desde que ali naquela igreja se verifica a presença de alguns apóstolos diferentes, que fazem uma pregação diferente daquela que ele ensinou. Então Paulo planta aquela igreja em Corinto, anuncia o evangelho ali, depois ele vai fazer passagem por outras igrejas, como por exemplo a igreja em Éfeso, e surge, após a sua passagem por Corinto, outras pessoas, outros apóstolos, pregando uma mensagem diferente, adaptada, ajustada, corrompida, né, do evangelho. E por causa disso a igreja acabou construindo uma imagem negativa em relação ao apóstolo Paulo. Um desses problemas diz respeito à maneira como a igreja olha para o currículo de Paulo. Ele é um apóstolo que passou por várias igrejas, por várias cidades, sendo muitas vezes açoitado, perseguido, preso. E na visão da igreja, essas tribulações, é disso que nós estamos tratando nessa lição, né, das tribulações, do sentido delas. Então, para a igreja em Corinto, essas tribulações depunham contra Paulo. Como é que um homem que é apóstolo pode ter um currículo marcado por açoites, por prisões? E Paulo vai explicar agora, na abertura da carta, que exatamente essas tribulações são um sinal muito evidente de que ele é um apóstolo legítimo, de que ele é um apóstolo verdadeiro. Então Paulo compreende e faz compreender as tribulações como uma marca da nossa fé, como uma marca do nosso discipulado, como uma marca da nossa fidelidade em relação a Jesus Cristo, né, e ao ministério de Jesus. Muito bem.
Então, toda essa sessão, digamos assim, desde o 1º até o verso 7, né, toda essa sessão nos mostra o empenho do apóstolo Paulo de provar isso. Ele começa dizendo, por exemplo, que Deus é um Pai de misericórdia, porque ele entende as tribulações como misericórdia de Deus. Ele entende os sofrimentos humanos, e principalmente os dele como apóstolo, como misericórdia de Deus. Porque não fossem os sofrimentos, ele não poderia ter a oportunidade de experimentar o que significa consolar outros. Quer dizer, se eu não sofro, se eu não padeço, que palavra eu tenho, que testemunho eu tenho para consolar outros irmãos? Então, em toda essa sessão, do 1º capítulo até o 7, mais ou menos, Paulo está dizendo assim, olha, nós sofremos, nós os apóstolos, e eu em particular, sofro tanto, e sofremos nós todos tanto assim, por causa de vocês, porque é necessário que nós padeçamos pela pregação do Evangelho, porque é necessário que nós padeçamos para que vocês viessem a conhecer a mensagem da cruz. Então é isso que Paulo está argumentando. Aqui trata-se de uma argumentação. O que ele está tentando mostrar é o que vocês enxergam como um problema, na verdade é um ponto positivo na minha trajetória, né? As minhas prisões, as minhas muitas tribulações, os meus muitos açoites, que para vocês são negativos, né? Que talvez fizessem de mim um homem desqualificado, muito pelo contrário. Todo esse currículo de açoites e prisões, etc., provam que realmente eu sou um apóstolo fiel de Jesus Cristo, né? É da natureza do apostolado o sofrimento, e o sofrimento qualifica o apóstolo, o sofrimento, digamos assim, a tribulação, engrandece o ministério do apóstolo fiel, a fim de que ele possa vir a consolar também a igreja. Veja, um pouco mais adiante, já caminhando para o segundo tópico da nossa lição, Paulo vai falar da necessidade de nós sermos constantes, apesar das tribulações, né? Então, se você olhar, por exemplo, os versos 8 e 9, o texto diz assim, não queremos que os irmãos ignoreis, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Então você percebe um tom muito autobiográfico, né? Paulo está dizendo, olha, eu preciso dizer a vocês o que aconteceu comigo em Éfeso, para ver se vocês clareiam um pouco o julgamento que estão fazendo a meu respeito. Vocês estão sendo muito severos comigo. Deixa eu dizer para vocês o que aconteceu na minha vida quando eu estava lá em Éfeso. E se nós olharmos aí, depois cada um com calma pode verificar o que está escrito em Atos 19, nós vamos perceber que Paulo ali sofreu uma grande perseguição em Éfeso, né? Ele está dizendo, olha, não é fácil ser um apóstolo, mas isso depõe a meu favor e não contra mim. Perceba que o apóstolo está abrindo o coração, digamos assim, para aquela igreja. E aí, um pouco mais adiante, nós vamos compreender, se nós olharmos os versos 10 e 11, ele diz assim, falando de Deus, ele diz, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, e em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Então note a vontade do apóstolo de que a igreja fosse participante dos seus sofrimentos. Enquanto sofro eu, como sofri em Éfeso, a igreja ora por mim. A igreja intercede por mim, para que assim a obra de Deus avance e eu não desfaleça. Muito pelo contrário, como apóstolo, apesar dos sofrimentos, eu consiga ser constante. Então perceba que aqui tem alguns princípios em relação à vida cristã. O primeiro deles é que as tribulações nos acompanharão. As tribulações fazem parte da vida cristã. Inevitavelmente, Deus não nos promete que nós teremos uma vida sem problemas. O que Ele promete é que nós teremos consolação, conforto, paz, a despeito dos problemas. Então nenhum de nós, como Paulo fez, né? Nenhum de nós deve se desesperar ou desanimar ou enfraquecer por causa das tribulações. Muito pelo contrário, as tribulações são um sinal evidente de que Deus está operando em você, de que Deus está agindo em você, te qualificando, está te educando, está te amadurecendo para que você possa prosseguir na caminhada e junto com você outros sejam consolados pelo seu testemunho.
Então, as tribulações são um instrumento pedagógico de Deus que, pela sua misericórdia, nos amadurece. É isso que Paulo está dizendo. E ele está dizendo mais, como apóstolo, vocês precisam entender que eu necessito da oração da igreja. Então, oremos uns pelos outros. Eis um grande princípio aqui. Oremos uns pelos outros, para que nós possamos ser consolados mutuamente e assim prosseguirmos na nossa caminhada com Jesus. Então, veja, mas eu chamo a atenção para os momentos em que, visivelmente no texto, o apóstolo está dilacerado. Ele está sofrendo não só por causa das perseguições, mas agora por entender que uma igreja à qual ele se dedicou tanto, uma igreja que ele amou tanto, agora o criticava, agora estava ali o recusando. Então perceba a nota, o tom autobiográfico, né, dessa epístola. E veja, um pouco mais adiante, a partir do verso 12, agora que ele já deixou claro que, na verdade, a sua simplicidade, os seus padecimentos deveriam ser orgulho para aquela igreja. Ele já deixou claro que as perseguições, as muitas tribulações que ele sofre, deveriam ser motivo de orgulho para a igreja. A igreja deveria olhar para Paulo e dizer assim: que apóstolo fiel, que homem de calibre, que homem forte, que fé inabalável, açoitado, perseguido, expulso de sinagogas, mas permanece fiel à mensagem da cruz, sem nenhum ajuste, sem nenhuma adaptação, sem dizer menos do que precisa ser dito, mas pelo contrário, entregando a mensagem toda fielmente. Então a igreja deveria celebrar esse apóstolo. Pelo contrário, que sofrimento para Paulo ver que aquela igreja o recusava, por não entender exatamente o propósito da fé cristã e o molde, o modelo da fé cristã. Nós não somos chamados para vencer, como já tenho dito, nós não somos chamados para vencer neste mundo, nós somos chamados para vencer junto com Jesus este mundo, sobre o mundo e não neste mundo. É isso que a igreja em Corinto tinha dificuldade de entender. Deixa eu explicar uma coisa para você, muito importante nesta lição. A partir do verso 12, Paulo vai entrar num outro tema. Num outro tema, ele agora vai dar uma outra explicação. Você percebe isso? O apóstolo está explicando, ele está se explicando, dando satisfação para a igreja, o que não é ruim, muito pelo contrário, é uma atitude louvável de quem sabe que está ali para servir. E ele agora vai explicar o seguinte, Paulo vai explicar que ele não é um homem leviano, ele não é um homem de duas palavras, ele não é alguém que diz sim e não, A palavra do crente deve ser reta, deve ser aprumada. Ele está dizendo: olha, eu não sou um homem que muda de ideia, eu não sou um homem vulnerável, não sou um homem leviano, perdão, E por que ele está explicando isso? Porque Paulo, desde a primeira carta, havia prometido que visitaria novamente os coríntios, faria uma visita longa, faria uma visita demorada. Depois ele muda de ideia, ele diz: não, vou fazer melhor, eu vou ficar brevemente, depois eu vou à Macedônia, quando eu sair da Macedônia eu faço uma segunda visita, Então, ao invés de uma, eu faço duas visitas. Mas ocorre que quando Paulo volta a Corinto, ele encontra a igreja assim, nesse ambiente de pé de guerra com ele. Ele encontra a igreja muito tomada por uma pregação equivocada, por um pensamento, uma compreensão equivocada. E aí ele sai dali, possivelmente foi maltratado em Corinto, ele vai à Macedônia e resolve não voltar. E ao invés de voltar, ele escreve uma carta disciplinando a igreja. E agora ele está explicando o porquê que ele fez planos e depois não cumpriu como havia planejado. Não foi leviandade, não foi irresponsabilidade, não foi nada disso. Pelo contrário, foi generosidade de Paulo, vamos já entender. Ele está dizendo o seguinte: olha, a minha vida testifica a meu favor. Eu estive no meio de vocês, sempre fui idôneo, agi com lisura, agi com transparência, tudo que queria dizer sempre disse, sempre deixei claro, não economizei na mensagem, entreguei toda a verdade do Evangelho. Então eu sou esse homem no qual vocês podem confiar. A questão é, sendo eu alguém desse calibre e desse caráter, por que eu iria faltar com a minha palavra se não houvesse um bom motivo? Então é isso que ele está argumentando a partir do verso 12 em diante. E aí veja, tendo feito uma defesa do seu próprio caráter, da sua própria idoneidade, ele agora vai explicar os reais motivos que teve, para não retornar
a Corinto como ele havia planejado. Quais os reais motivos? Ele vai dizer, na sequência ele vai dizer, olha, se eu tivesse voltado, eu teria fatalmente que tomar providências duras em relação a vocês. É preciso nós recordarmos, né, que a igreja em Corinto é uma igreja de difícil relacionamento, porque ali tinha um histórico complicado. A cidade de Corinto, veja, estou falando da cidade agora, não a igreja em particular, mas a cidade de Corinto, quando ela foi evangelizada por Paulo, ou antes de ela ser evangelizada por Paulo, antes de ter uma igreja ali, é uma cidade idólatra, é uma cidade depravada, é uma cidade de costumes bastante perversos, né? Então, fatalmente, esse passado, né, complica, dificulta ali o relacionamento com Paulo. Alguns querem trazer lá de trás as suas antigas e velhas filosofias. Nós estamos falando de Grécia, né? Do mundo grego, da filosofia grega. Alguns querem trazer suas antigas filosofias pagãs para enxertar a mensagem do Evangelho. Outros são convertidos do judaísmo, querem trazer as doutrinas do judaísmo para enxertar o Evangelho. Então é uma igreja que tem um relacionamento difícil, né? E Paulo está dizendo, eu trago à memória quem eu fui no meio de vocês, para que vocês recordem o meu caráter, de tal modo que venham a entender que se eu não voltei a vocês, não foi porque eu estivesse atendendo um interesse meu, né? Uma comodidade minha em particular. Eu tinha um bom motivo para não voltar. O bom motivo era, se eu tivesse voltado, eu teria que aplicar uma disciplina dura, eu teria que aplicar uma disciplina severa contra esses que estão dando ouvidos a uma falsa ministração, a um falso evangelho, a um evangelho anátema, tá? Então essa é a grande justificativa de Paulo no final, ou quase ao final da nossa lição, né? Se nós olharmos, por exemplo, o que está nos versos 18 ao 20, diz assim o texto: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, né? Então Paulo, como ele já disse na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz isso na primeira carta, e aqui ele está dizendo, né, eu peço que vocês recordem que assim como Jesus agiu e viveu, também eu agi e vivi no meio de vocês. Jesus nunca foi sim e não. Pelo contrário, né, Jesus sempre foi o sim e o amém. Nele tudo que foi prometido na antiga aliança se cumpriu. Jesus é cumprimento de promessas. Sendo eu apóstolo de Jesus Cristo, eu também, daquilo que digo, eu cumpro. Daquilo que eu prometo, eu honro. Daquilo que eu prego, eu vivo. E se eu não voltei a vocês, foi porque eu tinha um bom motivo. Perceba que Paulo está agindo com prudência, Paulo está agindo com generosidade, Paulo está evitando um contato no momento inadequado, né? Então fica também para nós esse ensinamento, fica também para nós essa lição, né? O clima não ficou bom, o relacionamento está difícil, pondere, pare, pense, avalie, se afaste, volte um outro momento, puxe conversa num outro momento, agora não é a hora. Se você tocar nesse assunto agora, vai gerar uma polêmica, vai gerar uma discussão, os nervos ficarão à flor da pele. Paulo, muito ofendido, muito magoado com tudo aquilo que ele vê acontecer em Corinto, mas ele pensa, não é o momento, eu não vou voltar, porque se eu voltar, né, não será prejuízo para mim somente, mas será prejuízo sobretudo para eles. É importante nesse final, ainda tem um tempinho aqui, é importante lembrarmos que Paulo, na primeira epístola, no capítulo 5, trata de um caso de um membro da igreja que tinha ali, que estava tendo um relacionamento ilícito com a própria madrasta. Então você percebe que o nível, né, do desgaste doutrinário na igreja é muito grande. Você imagina o que foi que Paulo viu quando ele fez essa segunda visita, também chamada de visita dolorosa. Você imagina o que estava acontecendo. Então ele pondera e diz, não, vou só escrever uma carta. E às vezes, no nosso caso, aplicando a nossa vida real, às vezes nem mesmo mandar uma mensagem no momento errado e usando palavras erradas, nem isso
é ajustado, nem isso é adequado, tá? Então, que generosidade, que grandeza, que introspecção das verdades evangélicas, né? Que predisposição à paciência, que predisposição ao perdão. Paulo diz assim: não, eu vou deixar o Espírito de Deus agir, eu vou somente orar, eu vou somente apresentar essa igreja aos pés de Jesus, mas eu vou escrever uma carta, num outro momento mais propício, quando os ânimos baixarem, quando, né, os nervos não estiverem mais à flor da pele, aí sim, eu estarei novamente com eles, ok? Então esse é o teor, digamos assim, desta lição e deste primeiro capítulo. Perceba a generosidade desse homem, né? O maior apóstolo do cristianismo, o maior plantador de igrejas do cristianismo, talvez o maior teólogo, ou certamente o maior teólogo do cristianismo, mas generoso, amável com as pessoas. Eu vou repetir: generoso, amável, paciente com as pessoas, com os irmãos, com os pecadores, mas firme contra o pecado, né? Inflexível contra o pecado. A mim parece que essa é uma grande lição para este tempo. A mim parece que esta é uma grande lição para toda a igreja. Amáveis uns com os outros, irmãos uns com os outros, solícitos uns com os outros, disponíveis uns para com os outros, contudo inflexíveis, rígidos, severos contra o pecado. Se no meio de nós, né, observarmos que alguém não está mais caminhando conforme a verdade evangélica, a nós cabe conversar, orientar, aconselhar, disciplinar, orar. A nós não cabe, num primeiro momento, excluir, né? A nós não cabe criticar, a nós não cabe apontar. Então façamos como fez o apóstolo Paulo, generoso, né? Algumas aplicações para terminarmos. Em relação ao final deste capítulo, algumas aplicações para a nossa vida cristã. Vejam, em nome da conciliação, vale muito mais a pena explicar as razões das suas decisões. Por que você saiu mais cedo, não se despediu de mim? Por que você está mais calado esses dias? Explique se houve alguma mudança de comportamento em você, dentro de casa, em relação aos seus colegas de trabalho, em relação aos irmãos da igreja. Explique, para que as pessoas não compreendam mal o que você está decidindo fazer. Paulo está explicando, né? Ele está dizendo: calma, né? Ainda não se levantem contra mim, eu vou explicar o real motivo. E o motivo que eu tive para não visitá-los foi em favor de vocês e não contra vocês. Então vale muito a pena explicar as razões das decisões que tomamos, para que não haja rancores no meio da igreja, né? Nossas palavras devem ser claras. O apóstolo está dizendo: eu digo a vocês que agi de maneira prudente, e posso dizer isso porque vocês me conhecem, sabem do meu caráter, sabem que quando eu tenho que dizer alguma coisa, eu digo às claras, né? Não existe esse negócio comigo de me disseram, me contaram, me falaram. Não, eu quando quero dizer, digo. E isso depõe a meu favor. Portanto, se eu não voltei a vocês, eu tenho um bom motivo e vou explicar. Então sejamos claros na maneira como falamos e na maneira como nós agimos. E finalmente, para evitarmos atritos e para evitarmos danos espirituais causados muitas vezes por discussões, por polêmicas, a distância momentânea é a melhor opção, né? Então se afaste um pouco. Se você está vendo que a pessoa está não está num bom momento, está irritada, está aborrecida, não quer conversa, se afaste um pouco. Apresente a Deus o seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo. Ore por ele, ore por ela. Peça a Deus misericórdia, peça ao Espírito Santo discernimento, né? Peça ao Espírito que revele, que se manifeste na mente dele, para que ele tenha clareza das soluções a respeito do que está vivendo, tá? Evite o contato, para que assim nós possamos vivenciar a paciência cristã, o domínio próprio, né, que nos dá o Espírito Santo. E nós possamos, a minha oração nessa manhã, é que nós possamos ter em nós mesmos esse caráter de fidelidade ao Evangelho. Por um lado, fidelidade extrema ao Evangelho, como Paulo. E como Jesus, fidelidade à mensagem. Mas por um outro lado, amabilidade, perdão,
domínio próprio, carinho, amor pelos irmãos, para que nos seus equívocos, como estava acontecendo em Corinto, eles também sejam perdoados. Quem pode dizer amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.